Buenas, gurizada. Sabe aquela piada, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser? Pois é exatamente essa estratégia de campanha que o prefeito da capital mais alagada do Brasil resolveu adotar. Acho que quem deve explicação primeiro aqui sobre isso é a senhora. Sebastião Melo, do MDB, o prefeito de Porto Alegre, diante do questionamento sobre a falha do sistema anti-inundações da cidade, resolveu meter o super trunfo. E o PT, hein? E o Lula? É responsabilidade do governo federal e o governo federal fez alguma proteção de cheia ao longo desses anos? O Melo sabe que boa parte da população desliga o córtex frontal e passa a operar o cérebro em níveis muito primitivos quando pensam em Lula ou no PT. Então essa ideia de jogar a culpa no governo federal é uma malandragem muito eficiente, já que muitas pessoas querem acreditar que tudo é culpa do PT. Às vezes até é, mas convenhamos que culpar o PT pelas enchentes de Porto Alegre é um contorcionismo absurdo, né? Mas o que é mais inacreditável é que o próprio Melo já tinha afirmado que o sistema contra inundações estava falhando por culpa do prefeito. Na campanha de 2020, ele culpou o prefeito Marquesan pelos alagamentos. Meu caro porto-alegrense, eu quero me dirigir a ti que sofre muito com os alagamentos de Porto Alegre. Eu estou aqui na Vila Minuano e atrás vocês estão vendo uma casa de bomba. Como esta, existem mais 18 casas em Porto Alegre. Sabe para que elas servem? Para bombear a água da chuva quando vem a chuvarada. E a prefeitura lutou muito para receber um dinheiro a fundo perdido de 120 milhões, sendo que 80 era para quê? Reformar as casas de bombas e colocar geradores próprios, porque quando vem a chuvarada, geralmente cai a energia, e caindo a energia e não tendo gerador próprio, o que acontece? A água não é bombeada. E o atual governo perdeu todos os prazos para apresentar esses projetos perante a Caixa Federal e o cidadão continua sofrendo com os alagamentos. Mas como ele é o prefeito agora, a culpa já não é da prefeitura, mas sim do governo federal. Sendo que na própria campanha dele em 2020, ele dizia que a Caixa Econômica Federal havia disponibilizado os recursos. E o atual governo perdeu todos os prazos para apresentar esses projetos perante a Caixa Federal e o cidadão continua sofrendo com os alagamentos. Mas a malandragem vai mais longe, pois não basta atribuir a culpa ao governo federal. Afinal, metade do seu mandato foi durante o governo Bolsonaro, que ele apoiava. E antes do Bolsonaro, o governo era do Michel Temer, do seu mesmo partido. Se é que a gente pode chamar o MDB de partido, né? Então Melo enfatiza a qual governo federal ele se refere. E ainda acusa Maria do Rosário de ser a culpada dos alagamentos. Exatamente isso. Maria do Rosário, deputada federal pelo PT, é acusada de governar o país por 18 anos, portanto, ser culpada pelos alagamentos em Porto Alegre. Surreal! Eu acho que quem deve explicação primeiro aqui sobre isso é a senhora. A senhora governa o país há 18 anos e nada fez para a proteção de cheias. Só não me pergunte de onde ele tirou 18 anos. Deve ser a matemática freestyle bolsonarista. Um crescimento de 5% positivo esse ano. Se é 5% positivo, o ano passado foi 4% negativo, crescemos 9%. Isso é um milagre. Mas o prefeito sabe que não precisa seguir uma linha coerente. Ele pode acusar o governo federal, mas na mesma manifestação acusar os prefeitos anteriores. Basta ele envolver o PT que muita gente acredita. Então ele lembra que o Partido dos Trabalhadores também governou Porto Alegre. A senhora governa o país há 18 anos e nada fez para a proteção de cheias. Só governou a cidade há 16 anos e nada fez para a proteção de cheias. Só que o último mandato do PT foi até 2005. E o sistema falhou, segundo técnicos, principalmente por falta de manutenção. Bombas não funcionaram, comportas foram mal fechadas, até válvulas de retenção travaram. É como se o cara que comprou teu carro em 2006 te ligasse 18 anos depois dizendo que o motor fundiu e ele quer ressarcimento pelo prejuízo, porque tu também tem culpa. Ah, e com um detalhe. Ele rebaixou o carro insanamente, bateu o cárter num quebra-mola e andou com vazamento até fundir o motor. Sim, porque o grupo político do Melo formava a base de apoio do prefeito Marquesan Júnior, que extinguiu o Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre em 2017. Mas quem deve explicações é a Maria do Rosário. Quem deve explicação primeiro aqui sobre isso é a senhora. Sério, me enterrem com a cabeça para fora, porque eu vou morrer e não vou ver tudo. E o cidadão continua sofrendo com os alagamentos. Portanto, se o prefeito atual não mudou a sua vida para melhor, mude de prefeito.